Abra suas Bíblias em Gênesis 34. Oh, Deus Santo, tu és maravilhoso. Jacó e Siquém, e Diná e os siquemitas. Versículo 1. Ora, Diná, filha de Lia, deu luz a Jacó. Saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de e viu Amor, que era príncipe daquela terra. E tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, o príncipe de Siquém, né? Diná, filha de Jacó. E amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Versículo 4. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me essa jovem para esposa. Versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com gado. Falou-se, pois até voltasse aos seus filhos. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vendo os filhos de Jacó no campo e ouvindo o que acontecia, indignaram-se profundamente e se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó. Irmãos, essa passagem me chama a atenção, porque aqui na igreja é dito que a bênção acompanha o abençoador. Então Jacó tem os seus filhos, as 12 tribos. Só que quando você tem um filho, é um bem precioso de prosperidade que Deus destina na sua vida, não é? Filhos não são herança do Senhor, é bênção. Então, a título de reserva, de poder, de propriedade que Deus destina na sua vida, a sua família, a sua causa é próspero, ser próspero, não ser apenas relacionado a bens materiais, mas ainda assim também Deus lhe abençoa com os bens materiais. Por que essa passagem me chamou a atenção? Porque Diná era a única filha de Jacó. Jacó estava transmigrando para outro lugar. De repente ele aparece em Siquém e diz que Jacó comprou um pedaço de terra naquele lugar, negociou com o rei lá de Siquém, e diz a passagem que ele parou um tempo, e onde ele conseguiu estabelecer uma tenda, onde ele comprou um pedaço de terra lá naquele lugar, o que aconteceu com a filha dele que estava na tenda? Ela foi dar uma volta naquele lugar para conhecer as filhas da terra. Jacó compra um pedaço de terra, ele estabeleceu a tenda, então ele habita ali com o seu povo. Só que Deus já tinha destinado para ele que Jacó, não se misture. Só que você tem um controle na sua vida sobre o que você ganha, sobre o que você recebe. Não é assim? Só que chegou um momento, o que aconteceu com Diná? Por certo, Diná deveria ser muito paparicada, né? Imagina Diná, a única filha dentro daquela montoeira de homem. Só que ela não fica contente de estar na tenda da sua casa, bateu a curiosidade, e aí ela sai no entorno para conhecer o povoado, as mulheres, as filhas dos povos gentios. E o que aconteceu com essa saída? O príncipe de Siquém, ou seja, o filho do rei, se enamorou dela, ao ponto de violentá-la. Irmãos, tem coisa que bate na nossa porta, você tem controle, mas tem coisa que não tem. Você está no reino que não é por herança seu, mas você começa a adquirir alguma coisa ali. E de repente Diná, que está em um povoado diferenciado, e de repente o príncipe do local se irmou com ela.
e foi e partiu para cima dela. E não apenas a enamorou, ele chegou a violar. E depois de na volta, imagina a cena, para a tenda do seu pai, e quando todo mundo corrido, o que aconteceu? Jacó diz a passagem que ele ficou calado. Imagina o pai recebendo um relato desse de uma filha. Diz a passagem que Jacó se calou, porque Jacó é o homem de Deus. Porque Jacó ele passa a ser não um homem, mas ele passa a ser o que? Uma nação. Porque Jacó agora não é Jacó, é Israel. Só que Jacó não é ele apenas, é a sua descendência. Ou seja, é a bênção que Deus destinou às suas mãos. E de na volta, enquanto ao pai. E o pai, por hora, ele poderia ficar revoltado, mas ele ficou quieto. Imagina, ele engoliu o seco. E agora ele ficou preocupado, porque agora eu vou ter que contar para os seus irmãos. E aí o embate começa. Porque diz a passagem que lá pelas tantas do dia, voltaram os homens do trabalho, do campo, os irmãos, né? E aí ele comunicou o que foi ocorrido. O que aconteceu? Os irmãos ficaram indignados e possessos e partiram para cima. Aí Jacó falou: não, aquieta, acalme, porque ele não é só o homem, ele é o príncipe dessa terra. Só que o que aconteceu com o príncipe de Siquém? Começou com o pai dele, que é o Alfeu Amor. E ele falou: pai, eu fiz alguma coisa aí que não está muito certo, mas tem um problema mais grave que esse ainda. Qual foi o problema? Eu me apaixonei por Abigail. E Diná, filha de Jacó, que tinha sido violentada, o que acontece? Está vulnerável em casa. Porém o príncipe, o acusador que fez, cometeu isso, ele volta e reporta para o pai. Mas agora ele não quer que fique assim. Ele propõe o quê? Ah, eu gostei dela, eu a amei. Só que o ato já tinha consumado. E aí o que os irmãos dela fizeram? Junto com o pai, diz a passagem que o rei foi com o príncipe de Siquém lá na terra de Jacó, na tenda dele. E qual foi a proposta? Olha só, ele fez uma coisa errada aí, porém ele se apaixonou por ela e ele quer resgatar e casar com ela, dando todo o direito. E o que aconteceu com os irmãos dela? Combinaram, concordaram. Ah, então tá certo, a gente faz negócio comercial, as barreiras agora estão suspensas, a bênção de vocês será nossa. Tá acordado? Tá. Tá tudo certo? Tá. E firmou um acordo. Quando Deus requer sobre a sua vida com prosperidade, com riqueza, com talento, isso não está limitado apenas à questão financeira. Financeira é quando você deposita, porque Deus também te abençoa nesse aspecto. Porém tem coisa maior do que isso. Então quando você recorre a Deus por simples atitude e você não vê consequências daquilo, aquilo volta para você. E o que aconteceu? O rei Amor, com o seu príncipe de Siquém, foram até a casa a tenda de Jacó. Olha, sua filha foi violentada, meu próprio filho fez. E agora, qual o desfecho dessa história? Diz a passagem que o texto de Jacó, rapidamente, que é longo, ele combinou o seguinte: o judeu, por orientação do próprio Deus, falou o quê? Que o judeu, até o 8º dia, todo menino tem que ser o quê? Circuncidado. Então o seu povo vai ter que fazer a mesma coisa. Se você quer fazer com que esse seu reino se equipare e corrija esse erro, o que você faça? Você circunde todos os homens. E a partir daí a gente fez um contrato e aprova o casamento. E foi combinado assim. Estão de acordo? Estão de acordo? Estão. Aí houve um acordo ali entre famílias, entre nação ali, certo? Só que o que acontece? Quando você está no bar, você está no lugar e todos não partilham do mesmo ideal, alguma coisa sempre foge do estado. E diz a passagem que todos os homens daquela terra foram circuncidados. Circuncisão é um procedimento cirúrgico, ele requer uma recuperação, não requer? Você não pode dar circuncisão e já sair andando no mesmo dia. Tem um tempo de recuperação. O que aconteceu? Todos os homens daquela terra foram
circuncidado. E diz a passagem que ao terceiro dia, quando os homens, acometidos de febre, todos frágeis, o que aconteceu com dois irmãos de Diná? Simeão e Levi. O primeiro, Rubem, ele já abriu mão da primogenitura porque tinha feito besteira lá atrás. Então a primogenitura tinha ficado com Simeão. E ele, Simeão e Levi, que asa contínua, fizeram a mesma coisa. Eles pegaram sua espada, dois homens. Quando você está destinado a fazer alguma coisa, meu filho, não tem nada de seguro. Agora, se for guardado na terra, então acabou. Simeão e Levi, Simeão, perdão. O que aconteceu? Pegaram a espada e mataram todos os homens daquele povo, inclusive começando pelo rei e pelo príncipe. Percebeu? O erro, o foco, como se direciona o trabalho, a sua labuta, e você muitas das vezes tira o foco daquilo que era para ser, mas por conta de uma interpretação sua errônea, acaba triplicando o problema. E diz a passagem que Jacó se desesperou, porque não era mais um acordo entre homens, porque aqueles filhos tinham aviltado. Como vai ocorrer agora a repercussão da tribo de Jacó, do povo de Israel? E diz a passagem que Jacó, no final, ele amaldiçoa, né? E Levi, aquela tribo que espalha, e Simeão também, aquela tribo que não tem como vive em guerra e até hoje vive no combate. Por que eu estou trazendo essa história? Porque quando Deus destina alguma coisa, e através de Abraão, até chegar no de Jacó, Deus destina uma bênção. E até hoje o povo é forte, ele é próspero. Porém, tudo que você faz na sua vida, você tem que estar o quê? Com foco não naquilo do imediato. Então, quando muitas das vezes você levanta no templo, na igreja, no momento do ofertório, que Deus destina a sua vida alguma coisa para que você possa cooperar, não é que Deus está falando de olho na sua carteira, naquilo que você tem, é na nobreza do coração que você põe na obra. O que é essa coisa secular que a gente tem da rotina? Não é um ato contínuo. Isso aqui é bom porque ele agrega, ele te dá um senso de identidade, então te faz você crescer e ver mais ou menos se você está evoluindo ou não. Mas quando o pastor está dizendo cobra, no sentido não é uma cobrança, é um alerta. Para você fazer aquilo que destinou a sua vida, você tocar e ser nobre no seu coração. Que missão eu estou me propondo a fazer? E a partir daí, Jacó ele se levanta, mas para ser abatido, porque naquela terra o que passa a acontecer? A fama começa a ser uma coisa muito que vulgar. E essa é a tribo, esse é o homem, esse é o povo que não fecha acordo, que não combina o que foi acordado. Só que os homens daquela terra morreram, e não só ficaram com aquilo dali. O que os irmãos fizeram? Saquearam também a cidade. Ou seja, não era só vingança. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que ter um foco de trabalho, de especificar, porque senão você entra no automatismo do mundo. O mundo já não maligno. Mas que mundo é esse que já não maligno? É o mundo quando eu penso aqui no presente e no agora. E eu não penso que eu terei uma descendência que teria que cumprir a minha palavra.